repórter Marcos Uchoa fez um balanço do desempenho da seleção na Copa da África do Sul. Primeira coisa a fazer ainda com a imagem dos nossos jogadores tristes deixando o campo nas nossas memórias. Os heróis de ontem são os culpados de hoje? E vice-versa? É possível uma análise que navegue em águas mais calmas do que entre o êxito e o drama? Primeiro, a Holanda ganhou com 2 gols que essa ótima defesa da seleção não costumava levar. Não é que a Holanda tenha jogado bem, são coisas do futebol. E há de se aceitar isso. Não está escrito em lugar nenhum que a seleção brasileira tenha direito a vitórias quando joga bem. No primeiro tempo, o Brasil jogou bem. Segundo, perdemos porque nossas estrelas estão longe de exibir o estado de graça futebolístico de outros tempos. O melhor exemplo é Kaká. Na sua versão atual, Kaká está, mas não está em campo. Aquela última jogada, Kaká com a bola dominada, partindo para cima, em outros tempos era quase certo o grito de gol. Kaká se empenha, se esforça, mas quase nada dá certo. O que se viu foram migalhas de Kaká, um passe aqui, outro ali. Ele não conseguiu ser aquele jogador decisivo de outros tempos. Mas é bom lembrar, há 1 ano que Kaká não joga bem. Todos sabiam disso. Problemas físicos, mudança de clube, seja o que for. Em campo, esse é um Kaká em tom menor. Para esse problema, a comissão técnica não parecia ter um plano B. Se achava que milagrosamente, em cima da Copa, e depois de tantos tratamentos e contusões, Kaká desabrocharia. Se sonhava alto demais. Futebol não é assim. Não é à toa que se diz que um jogador precisa adquirir ritmo de jogo. Sem tempo, nesse quesito, Kaká esteve sempre meio desafinado. O Kaká é um exemplo maior porque, como jogador merecidamente mais festejado, premiado e elogiado, se esperava mais dele. Mas o brasileiro acabou sendo vítima também de uma Copa que, como se fosse uma praga, ignorou os grandes ídolos. O inglês Wayne Rooney? Nada. O português Cristiano Ronaldo? Nada. O marfinense Drogba? Nada. Messi, o argentino? Quase nada. Kaká foi irrelevante como os outros. No último ano na Itália, pela Juventus, Felipe Melo colecionou cartões de todas as cores com espantosa regularidade. Chegou a ser eleito o pior jogador estrangeiro. Na primeira coletiva em que ele participou, aqui na África do Sul, ele disse que estava calmo, controlado. Muitas das vezes eu passo dos limites em realmente alguma falta, mas eu estou me preparando muito para quando começar a Copa do Mundo eu estar bem preparado e somente ajudar o Brasil. Não foi o que se viu. O pisão dele num jogador que não o agrediu e que estava no chão foi descrito pelo técnico da Holanda como vergonhoso. É difícil encontrar outra palavra. Foi uma surpresa? Não, não foi. O banco de reservas brasileiro tinha Júlio Batista como substituto de Kaká. Júlio é reserva no Roma há bastante tempo. Baseado numa ótima Copa América de 2007, 3 anos atrás, ele foi convocado. Kleberson, pelo que vinha jogando e pelo que joga, grafite, que fez uma excelente temporada no futebol alemão no ano retrasado. E a frase tão popular de que futebol é momento? É verdade? Claro que é. Quando o torcedor brasileiro pediu Ronaldinho Gaúcho, provavelmente não foi lembrando de momentos mágicos dele na seleção. Até porque foram muito poucos. Mas Ronaldinho bate faltas, coisa que nessa seleção ninguém fazia. Dá passes criativos e tem a capacidade de entrar e surpreender com algo diferente. Ronaldinho era o passado? E o presente, já pensando no futuro, de Neymar e Ganso? Esses jogadores, pelo que o torcedor brasileiro viu, são piores do que Júlio Batista, Kleberson e grafite? Não, isso não é uma questão de opinião. São números, fatos. A cultura do futebol brasileiro sabe muito bem qual é o trio melhor. E ele não estava nessa Copa. Então por quê? Por que Dunga se negou a oportunidade de olhar para trás e tentar, com algum desses jogadores, a chance de resolver um problema? Se trata de uma das questões mais polêmicas e talvez equivocadas que fazem parte dos dogmas do atual futebol brasileiro. É o tal do grupo. O grupo está fechado. É a decisão de escolher tal ou tal jogador por critérios que não sejam futebolísticos. Isso é uma discussão complexa e ninguém vai cair no extremo de dizer que o comportamento de um jogador não é importante. É claro que é, mas o futebol é mais. E apesar de serem amigos, poderia-se facilmente imaginar que o técnico Dunga não convocaria o jogador Romário. E dentro de campo, jogador de personalidade faz diferença.
Em futebol também podemos dizer aquele ditado: amigos, amigos, negócios à parte. O que se quer de um grupo que tem que conviver 50 dias é um mínimo de educação e de respeito e um máximo de bom futebol. Amizade, confiança, família escolar não são necessários. Já se ganhou Copas sem isso. O que não dá para ganhar é sem um bom futebol. Com Dunga, a seleção viveu um período onde se confundia o bom futebol com o futebol militar. Sujeitos a uma disciplina de quartel que inibe o jogador, que o obriga a uma subordinação absoluta e a uma obediência total, esse clima desemboca em campo. Repare Robinho contra a Holanda. Com raiva, olhos esbugalhados, xingando, ameaçando com palavras e gestos. Não é estranho? Não é emblemático? Um jogador conhecido pelo sorriso e pelo bom humor, transformado num gladiador? Se funcionasse, até não se diria nada. Mas esse clima provoca expulsões. Esse clima provoca um futebol aguerrido, com certeza, mas menos alegre, menos criativo e, em suma, menos brasileiro. Muito se falou dos problemas de Dunga com a imprensa e o torcedor, de certa forma, não tem nada a ver com isso. O chato foi que não havia necessidade de tanto rancor, porque, de fato, tantas proibições acabaram vetando a seleção. Depois da Copa de 2006, se criou um clima de que, porque alguns fizeram bagunça, todo mundo ficou de castigo depois da aula. Isso não é jeito de se lidar nem com crianças, muito menos com adultos. A cobrança sobre a seleção é grande? É. Às vezes exagerada? Sim. Um técnico muitas vezes é vítima de críticas injustas e absurdas? Com certeza. O técnico Dunga fez um bom trabalho? Sim. Copa América, Copa das Confederações, eliminatórias. Mas, se você perguntar a um torcedor brasileiro quais são os títulos que ele gostaria mais de ganhar, quais seriam? Olimpíadas? Dunga falhou. A Copa do Mundo, o Hexa, aqui? Dunga falhou. A verdade é que Copa América, Copa das Confederações são assim como aqueles testes simulados que se faz em ano de vestibular. É bom ter um bom resultado, mas não é o que conta. Você tem que passar no vestibular. É essa prova que conta. Dunga falhou. Vai ter que estudar um pouco mais.